Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jó 42. Jó respondeu ao Senhor nestes termos: sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que obscurece assim a providência, com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las. Maravilhas que me supera o que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar. Vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. E é por isso que me retrato e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor acabou de dirigir estas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: estou irado contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo. Tomei, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vim de ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós, e em consideração a ele, que não vos infligirei ignominias por não terdes falado bem de mim, como Jó, meu servo. Ele faz de Temã, Baldade de Suaz e Sofar de Naamate. Foram-se então para fazer como o Senhor lhes tinha ordenado. E o Senhor tomou em consideração as orações de Jó. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado. Ele tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. Todos seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os seus amigos de antes vieram visitá-lo e sentaram-se com ele à mesa em sua casa. Tiveram muita dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhe enviara, e cada um deles ofereceu uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó, mais do que os primeiros. Teve Jó 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira Pombinha, a segunda Cássia, a terceira Azeviche. Em toda aquela terra não poderia ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai lhes destinou uma parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração dos filhos e de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que história fantástica. Nossa, é muito comovente e muito forte, né? A experiência que a gente tem. Eu acho mais lindo assim tudo. Esta parte para mim me lembra muito aquela música que a gente procura cantar muito em casamento. Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas agora, muito mais do que ouvir falar, eu sei quem é o meu Senhor. Eu conheci, eu tive a graça de vê-lo, e por isso agora eu sei quem é o meu Deus. Jó estava citando as perguntas que Deus lhe fizera, né, no capítulo 38, versículo 2, 3, aberta e honestamente.
Ele enfrentou Deus e admitiu que havia sido tolo. Você está usando o que não pode compreender como desculpas para sua falta de confiança? Admita perante a Deus que a sua fé não é suficiente para, ao menos, continuar nele. A verdadeira fé tem início em tal humildade. Deus deixou claro que os amigos de Jó estavam errados. O fato de Deus não haver mencionado quaisquer pecados específicos demonstra que ele confirmou a alegação de Jó de levara a uma vida devota e obediência. Os amigos de Jó não haviam cometido o erro de presumir que os sofrimentos eram causados por causa do grande pecado. Estavam julgando saber o que Deus estava fazendo. Devemos, com certeza, evitar fazer qualquer tipo de julgamento sobre alguém, pois Deus está trabalhando de alguma forma na vida desta pessoa. Após receber muitas críticas, Jó, ele ainda de forma muito bonita, Jó ainda não conseguia, talvez diante de tantas dificuldades, desses sofrimentos, Jó talvez não pudesse fazer uma transcendência na hora de seus amigos. Por isso, amigos, que não eram amigos, ele precisava perdoar essas pessoas, os seus 3 amigos, É difícil perdoar alguém que muitas vezes não é capaz de compreender e de entrar nesta mística, nessa história profunda de dor, Não é fácil perdoar, mas Jó, ele está com o coração dele aberto, agora ele faz uma experiência deste amor de Deus. Deus, ele permite, com que Jó viva uma experiência profunda também do perdão, de enxergar a miséria dos amigos. Então, será que as mensagens do livro de Jó, fez com que a gente crescesse de verdade? Como que é viver uma vida restaurada em Deus? Nós precisamos entender, que muitas vezes o caminho é um caminho muito difícil, é um caminho muito árduo, mas eu não posso também abandonar por nada esta mística de comunhão com aquele que realmente tem a força, para me dar. Então, após receber muitas críticas, Jó ainda conseguia orar pelos 3 amigos. É difícil perdoar alguém que nos tenha acusado de alguma coisa, mas Jó o fez. Você está orando por aqueles que te feriram? Você pode perdoá-los? Siga o exemplo de Jó e quem Deus chamou de homem bom, e ore pelos que cometeram erros a seu respeito. Será que a mensagem do livro de Jó tenha mudado, caso Deus não houvesse restaurado bem como as suas bênçãos antigas? Não, Deus ainda é o soberano. Jesus garantiu que qualquer um que desistir de algo pelo reino de Deus será recompensado, como em Lucas 18, 29 a 30. Nossa restauração pode ou não ser igual a de Jó, que foi tanto material quanto espiritual. Nossa completa restauração pode não se dar nesta vida, mas ela ocorrerá. Deus nos ama, Ele é justo, Ele é o Deus de milagre, Ele é o Deus do impossível. Então, que nós tenhamos
a compreensão maravilhosa de compreender este amor de Deus exagerado. Antes, Jó tinha uma experiência profunda de Deus, de tanto escutar. Talvez nós também tenhamos essa experiência de escutar Deus através de tantas pregações, de tantos retiros. Mas aqui, como Jó disse, agora eu vi o Senhor. Agora eu sei quem é o meu Deus. E quando ele faz essa experiência mais profunda de entrar dentro do coração de Deus, de fazer a experiência de conhecer os desígnios de Deus, a soberania de Deus, o que acontece? Ele tem também a força de novo, sentar com seus amigos, perdoar, rezar por eles, abençoar eles. Então, Deus honra a fé, a vida de Jó, trazendo o quê? A vida dele foi muito mais abençoada. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó mais do que os primeiros. Está lá no versículo 12. Teve Jó 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Então, aqui mostra a bênção da prosperidade para aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus. Então, nós aprendemos e muito aqui nesta leitura, muito mesmo. Jó, a gente aprendeu muito mais a enxergar a vida de forma mais bela após fazer esta experiência da grandiosidade do meu Deus. Ele é o grande, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Em cada coisa, agora há pouco, eu estava agradecendo a Deus pela água de coco, que eu tive a graça, estou aqui em Petrolina, de tomar esta água de coco. E eu tenho pedido muito para Deus não deixar passar despercebido nem um minuto que eu possa render gratidão a Ele pelas coisas pequenas e simples. Como é maravilhoso saber que um Deus pensou num coco, colocar uma água lá dentro, tão nutritiva para a minha vida, que possa trazer tanta cura, tanta libertação. Hoje a leitura também, dia 10, terminamos então nosso livro de Jó, e amanhã nós começamos Isaías, e na carta de Isaías nós vamos pedir uma experiência profunda do amor de Deus todos os dias. Nós queremos ser embriagados do amor de Deus. E hoje então, o livro de sabedoria 6, do 1 a 11, diz assim: escutai, reis, e compreendei. Instruí-vos, governadores dos confins da terra. Prestai atenção, vós que dominais as multidões, e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor, a soberania pelo Altíssimo. É Ele que examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Apesar de estardes a serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem os fez, e a sua providência é a mesma para com todos. Mas para os poderosos julgamento será severo. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais a sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão justificados, e os que a aprenderam vão encontrar sua defesa, porque desejei ardentemente minhas palavras. Amai-as e sereis instruídos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Também o Salmo hoje, nós temos a graça do Salmo ser o Salmo 81 e a resposta é:
Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra. E o Evangelho de São Lucas 17, do 11 a 19. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentai-vos ao sacerdote. Enquanto caminhava, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus e, com o rosto por terra, ele lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados e os outros 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus e a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o que aconteceu com Jó. Jó, ele caminhou, ele mesmo na dor, ele não abandonou o Senhor. Deus curou 10 leprosos. Deus deu a graça da cura. Só que o caminho da salvação sou eu e você que decidimos tomar posse. E aqui teve um que voltou para glorificar a Deus, para fazer o caminho. A partir de agora eu experimentei a cura, mas muito mais do que a cura física. Eu preciso experimentar a cura da minha alma. Eu preciso me voltar todo o meu coração para o meu Deus. E para eu ser curado da minha alma, para eu merecer a eternidade, eu preciso todos os dias, estar com Jesus, estar dentro do projeto dele, dentro da vontade dele. Então, para isso, eu preciso voltar ao meu caminho. O caminho é com ele. Eu não posso viver a minha cura física sozinha. Eu tenho que conservar a graça. Então, eu quero ser salvo. E para ser salvo é um caminho diário, uma luta diária, constante, todos os dias. E por isso que o Senhor, ao ver a decisão dele, como a decisão de Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a vossa palavra, eu estou disposto a caminhar contigo, a ir aonde o Senhor quer. Então o Senhor disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, muito mais do que a cura que eu lhe dei, você se apropriou da tua salvação pela força da tua fé. É isso que o Senhor quer de nós, de cada um de nós. Hoje, dia 10 de novembro, que nós tomamos a nossa decisão, né? De lutar pela nossa cura, pela nossa libertação, do jeito de Deus, né? Um Deus que projetou uma vida para nós nessa terra, um Deus que nos ensina através de Jó, que muito mais de que conhecer o que ele faz, é conhecer quem ele é. E ele é Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Salvador, o Deus que tem a força de nos curar, um Deus que tem o poder de nos libertar. E hoje, no dia 10, é dia de São Leão Magno. São Leão Magno, célebre na história da Igreja pelo seu profundo saber, pelas extraordinárias virtudes e brilhante governo. São Leão foi, sem dúvida, o maior papa dos primeiros séculos da era cristã. Pouco se sabe sobre sua vida anterior ao pontificado. Nasceu por volta do ano 395 em Roma, ingressou jovem ainda no clero romano, após ter desempenhado delicadas missões sobre o pontificado do Papa Sisto III. Foi escolhido para sucedê-lo em agosto de 440. Os tempos eram então muito conturbados. O Império Romano esfacelava-se progressivamente perante
às orlas de invasores bárbaros ávidos de saques. Também a igreja vivia agitada por questões internas, sobretudo de culto doutrinal. Num século, sentiu-se sacudida por quatro grandes heresias: o arianismo, o pelagianismo, o nestorianismo e o monofisitismo, que deixaram feridas profundas. O nome do Papa Leão está intimamente ligado à luta contra o monofetismo, heresia propalada pelo monge Eutiques, que sustentava haver em Cristo não duas naturezas, mas uma só, e a divina, que terá absorvido em si a natureza humana. Negava-se assim as características da humanidade de Cristo. Estando a par das agitações doutrinárias do Oriente, Leão dirigiu ao patriarca de Constantinopla a célebre carta dogmática a Flaviano, na qual expunha a doutrina ortodoxa sobre as duas naturezas, divina e humana, existentes na única pessoa de Cristo, Filho de Deus. No concílio de Calcedônia, em 451, onde foi condenado o monofisitismo, os padres conciliares ouviram a carta do Papa Leão e exclamaram: Pedro falou pela boca de Leão. Era uma confissão de fé por parte de 600 bispos no primeiro Papa em matéria doutrinal. Marcante ficou também a história da Itália, a atitude do Papa Leão frente aos invasores hunos guiados pela terrível Atila, chamado Flagelo de Deus. Vencido todas as resistências do Império Romano e as defesas naturais dos Alpes, Atila invadira o norte da Itália, destruindo tudo a ferro e fogo. O Papa saiu-lhe ao encontro, e tanto foi seu prestígio e eloquência que Atila desistiu de sua ameaça de destruir a Itália e Roma. 3 anos depois, em 455, outro chefe bárbaro, Gensérico, à frente dos vândalos, depois de devastar o norte da África, desembarcou na Itália e entrou em Roma. Desta vez, o Papa conseguiu apenas que poupasse as vidas e não ateasse fogo. À cidade eterna. Nesta emergência, o bispo de Roma já surgia praticamente como suprema autoridade, mesmo no campo social. Grande foi a atuação do Papa Leão como chefe espiritual da cristandade, pela oração, pelo exemplo e, sobretudo, por seus sábios escritos. Concorreu para consolidar a disciplina eclesiástica, elevar os costumes do povo e conservar a ortodoxia da fé e aperfeiçoar o culto litúrgico em todo o Ocidente. Célebres ficaram seus sermões, pronunciados em latim clássico, proferidos nas solenidades do ano litúrgico. Destes sermões, verdadeiros modelos de eloquência cristã, e conservam mais de 100, que junto com os 143 cartas, são documentos preciosos
para a história e o dogma. Num dos seus sermões natalinos, o Papa Leão comentava: Nosso Senhor amado, filhos, nasceu hoje como Salvador, alegremo-nos, não pode haver tristeza quando nasce a vida. O Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliar com seu Criador, de modo que o demônio, autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que ele antes vencera. Toma consciência, ó cristão, sua dignidade, já que os participa da natureza divina. Não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno de sua condição. Pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo, não expulsaste com más ações tão grande hóspede. Não recaia sobre o jugo do demônio, porque o preço de salvação é o sangue de Cristo. O Papa Leão faleceu no ano 461 e a posteridade brindou com o título de Magno, pois por justas razões foi ele o mais insigne Papa anterior à queda do Império Romano Ocidental, inclusive o que por mais tempo dirigiu a Igreja Romana até aquele período. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege. Me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Terminamos aqui o livro, então, de Jó e vamos iniciar Isaías, pedindo, então, todos os dias uma experiência profunda do amor de Deus, a graça de ter sensibilidade deste amor. Então, dia 10 de novembro, terminamos a carta de Jó, mais uma etapa vencida para a glória de Deus. E vamos começar então Isaías, que é mais um livro para a glória de Deus, que vai despertar e vai fazer de nós pessoas orantes com a palavra. Cada vez que a gente medita um trecho, nós estamos orando com a palavra. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.